Antioquia, 260 depois de Cristo. Um ourives chamado Marcos passou 30 anos a trabalhar com metal. Ele conhece a prata como um padeiro conhece a massa. O peso dela, a cor, a leve resistência quando se pressiona a unha num denário recém-cunhado. Esta manhã, um mercador pagou-lhe 8 denários por uma semana de trabalho qualificado. Marcos segura as moedas na palma da mão. Algo está errado. Elas têm o aspecto certo, carregam o rosto certo. O perfil do imperador claramente estampado na frente, mas parecem erradas, mais leves do que deveriam ser. Ele morde uma, a superfície é de prata, mas por baixo apenas por pouco. Por baixo, algo vil e sem brilho. E ele vai ao mercado. Um módio de trigo, que no ano passado custava 2 denários, agora custa 8. O mercador que o vende encolhe os ombros. Ele também já viu isto. Todos já viram isto. As moedas continuam a sair da Casa da Moeda Imperial, mais delas a cada mês. E a cada mês compram um pouco menos. Marcus tem um frasco de denários mais antigos escondido debaixo do chão da sua oficina. Moedas de 40 anos atrás, do reinado de Septímio Severo. Quase 50% de prata, pura o suficiente para tilintar quando as deixas cair numa pedra. Ele não vai gastar essas. Essas ele guarda. Ele não conhece a palavra desvalorização. Ele não sabe que em Roma o tesouro imperial tem vindo a reduzir silenciosamente o teor de prata de cada moeda. Durante 2 séculos, ele só sabe o que as suas mãos lhe dizem. Algo está a ser lhe tirado lentamente, invisivelmente, por pessoas que ele nunca conhecerá. E não há nada que ele possa fazer sobre isso. Né? O ourives não é uma personagem histórica. Mas ele representa dezenas de milhares de pessoas reais que viveram exatamente isto, cujas poupanças, mantidas na moeda oficial do império mais poderoso que o mundo alguma vez vira, foram escoadas por um processo que a maioria delas podia sentir, mas nunca nomear. É que analisei os registros forenses, os numismáticos, os papiros do Egito Romano, os dados documentados de preços de trigo, vinho e trabalho ao longo de 3 séculos. O que Roma fez à sua moeda e o que isso fez ao seu povo não é o que a maioria das pessoas espera. No final deste vídeo saberá exatamente como aconteceu, quem sobreviveu, que ativos mantiveram o seu valor e como é o padrão antes que qualquer pessoa no poder admita que há um problema. Vamos abrir essa autópsia. Roma, no 1º século depois de Cristo, era, pelos padrões do mundo antigo, algo quase milagroso. Uma única moeda, o denário de prata, circulava da Britânia ao Egito. Um mercador romano podia viajar por todo o Mediterrâneo com relativa segurança, pagando por comida, alojamento e bens com as mesmas moedas. Sob o reinado de Augusto, restaurada a quase 98% de prata, era a moeda mais confiável do mundo. Durante quase 300 anos, Roma manteve uma moeda que era essencialmente o que afirmava ser. Um denário era um denário. Podias mordê-lo, pesá-lo, derretê-lo. A prata estava lá. Essa solidez foi a base sobre a qual uma rede comercial em todo o império foi construída, sobre a qual contratos foram escritos, sobre a qual os soldados confiavam no seu pagamento. Depois vieram as pressões das guerras em múltiplas fronteiras, um exército em expansão a exigir mais pagamento, e imperadores a competir por lealdade através de gastos extravagantes e espetáculos públicos. Os custos de manter um vasto império sem as receitas de novas conquistas para os cobrir eram imensos. A solução que os imperadores encontraram era simples e invisível: recolher moedas como impostos, derretê-las, adicionar um pouco mais de cobre e cunhar novas moedas com o mesmo valor nominal para pagar as contas. Eles as derreteram e adicionaram um pouco mais de cobre. Eles cunharam novas moedas com o mesmo valor nominal para pagar as contas. Isso começou sob Nero em 64 d.C. Isso aconteceu após o grande incêndio de Roma. Nero reduziu o teor de prata de quase 99% para cerca de 90%. Para o romano médio, a mudança era quase imperceptível. As moedas pareciam as mesmas. O retrato do imperador era o mesmo. Elas eram aceitas pelo mesmo valor nominal, mas os cambistas notaram. Os mercadores que lidavam com milhares de moedas notaram. E, crucialmente, como registrou o historiador Tácito, as tribos germânicas, além da fronteira, também notaram.
Eles começaram a pedir especificamente moedas romanas mais antigas, os denários pré-Nero, como pagamento por comércio. Eles entenderam instintivamente que nem todos os denários eram iguais. Uma vez que a porta para a desvalorização foi aberta, provou ser impossível fechá-la. Imperador após imperador reduziu ainda mais o teor de prata, sempre com uma razão plausível. Campanhas militares, alívio da peste, defesas de fronteira. Cada desvalorização individual era pequena o suficiente para ser racionalizada e cada imperador podia dizer a si mesmo que seu ajuste era menor e necessário. Coletivamente, foram catastróficas. Na época de Septimio Severo, por volta do ano 200, o denário tinha 50% de prata. Pelos anos 260 era ainda menos, estava abaixo de 5%. Aqui está o detalhe crucial. Quando Nero desvalorizou a moeda, os preços não subiram imediatamente. O ajuste levou tempo, às vezes anos, às vezes uma década. Esse atraso tornou a desvalorização politicamente irresistível. Um imperador podia desvalorizar hoje e desfrutar do benefício a curto prazo. Seus sucessores herdariam a inflação. Uma medida de trigo que custava 6 dracmas no Egito Romano, no primeiro século d.C., havia subido para 200 dracmas em 276. Isso é mais de 3.000% de inflação ao longo de aproximadamente 2 séculos. E então, o terceiro século chegou. O que aconteceu entre 235 e 284 d.C. é registrado como a crise do terceiro século. Nesse período de 50 anos, mais de 50 homens diferentes reivindicaram o título de imperador. A maioria eram comandantes militares proclamados por suas próprias tropas. A maioria foi morta por essas mesmas tropas quando uma chegada rica apareceu. O reinado médio durou menos de 2 anos. Cada novo imperador enfrentava o mesmo problema imediato. Ele precisava de dinheiro para pagar o bônus de ascensão militar, o presente esperado por cada soldado sempre que um novo imperador assumia o poder. Sem isso, a lealdade era incerta. A solução era sempre a mesma: desvalorizar a moeda. O teor de prata do denário desabou de 50% para menos de 5% em uma única geração. O reinado de Galiano nos anos 260. As moedas eram núcleos de bronze com uma fina camada de prata. Essa camada se desgastava em semanas de circulação. Em 268, o teor de prata havia caído para metade de 1%. A moeda era de prata apenas no nome, os efeitos já não eram graduais. Preços. Em algumas partes do império, os preços subiram perto de 1000% numa única geração. Os soldados exigiam salários mais altos porque as suas moedas compravam menos. Isso significava que os imperadores desvalorizavam ainda mais para atender a essas exigências, o que fazia os preços subirem ainda mais. O ciclo alimentou-se até que a moeda deixou de ser confiável nas províncias. Os mercadores começaram a recusar as moedas imperiais por completo, exigindo moedas mais antigas com teor de prata intacto, ou aceitando apenas ouro ou voltando ao escambo. A vasta rede de comércio interno de Roma, que havia transportado mercadorias da Britânia ao Egito com relativa segurança, começou a fragmentar-se. As estradas tornaram-se perigosas. Os mercadores ficavam em casa. A economia interligada da Pax Romana dissolveu-se região por região em algo menor, mais local, mais desesperado. Eis o que importa para este canal. Isso era legível décadas antes que o pior chegasse. A direção do debate nunca se inverteu por mais do que um breve reinado. Todo imperador que prometeu reforma monetária continuou silenciosamente a política quando a pressão fiscal aumentou. A tendência era visível para qualquer um que pesasse moedas, comparasse preços ano após ano ou simplesmente prestasse atenção ao que suas economias compravam hoje versus 5 anos atrás. O Ourives Marcos, segurando suas moedas desvalorizadas e comparando-as com as mais antigas debaixo do seu chão, já estava lendo o sinal. Ele só não sabia o que fazer com isso. Deixe-me dar-lhe a análise forense. 3 coisas sobreviveram ao colapso monetário romano. 3 coisas não. Terras produtivas, sob controle pessoal direto, foram o ativo mais durável durante toda a crise, quando as redes comerciais colapsaram.
E o denário tornou-se, sem valor, a comida tornou-se a unidade fundamental de valor. O proprietário de terras que podia cultivar trigo e azeitonas na sua própria propriedade, processá-los com os seus próprios trabalhadores e comercializar localmente com vizinhos próximos, não precisava da moeda para funcionar. Historiadores documentaram como, durante a crise do terceiro século, grandes proprietários de terras nas províncias ocidentais pararam gradualmente de exportar culturas comerciais por dinheiro e mudaram para a subsistência e o escambo local. Isso não era uma filosofia, era adaptação. A propriedade autossuficiente foi o que substituiu a rede de comércio imperial à medida que essa rede se dissolveu. Ouro físico e moedas de prata pura mais antigas, fora do sistema institucional, a elite romana compreendeu instintivamente o que os economistas mais tarde chamariam de Lei de Gresham. Quando duas moedas têm o mesmo valor nominal, mas valor intrínseco diferente, as pessoas gastam a pior e acumulam a melhor. Denários mais antigos e com maior teor de prata desapareceram da circulação, pois as pessoas os guardavam e gastavam os novos desvalorizados. Ouro, moedas de áureos de ouro desvalorizadas menos agressivamente do que a prata, mantiveram valor real em relação ao denário em colapso. Em meados do terceiro século, os valores reais estavam a ser calculados em ouro. A proporção de ouro para denários de prata, que tinha sido 25:1 sob Augusto, atingiu 1000:1 por volta dos 260. As pessoas que possuíam ouro mediam a sua riqueza em algo que se mantinha. As pessoas que possuíam denários desvalorizados viram as suas poupanças erodir. Note o que os mercenários bárbaros exigiam. Os imperadores dependiam cada vez mais das tribos germânicas para preencher as fileiras do exército. Esses guerreiros insistiam em ser pagos em ouro, não em denários. Os seus instintos financeiros eram mais precisamente calibrados do que os de muitos cidadãos romanos. Eles entendiam que o valor nominal do denário era uma promessa de uma instituição com um histórico que podiam avaliar habilidades e relações comunitárias locais. O colapso do comércio de longa distância fez com que as pessoas dependessem do que existia a uma curta distância a pé. O artesão, o agricultor, o médico, o construtor, estas eram pessoas cujo valor era imediato e local e não podia ser desvalorizado. As regiões que melhor resistiram durante a crise, entre elas o Egito e partes do norte de África, mantiveram economias locais funcionais que operavam em grande parte fora da moeda imperial desvalorizada. Eles trocavam bens, organizavam o trabalho e registravam dívidas através de relações sociais e não através da infraestrutura monetária imperial. O que foi a zero? Poupanças em dinheiro mantidas em denários. A matemática é brutal. Um cidadão romano que no ano de 150 possuía 100 denários de poupança tinha moedas que eram aproximadamente 75% de prata. Um cidadão romano que possuía esses mesmos 100 denários no ano de 270 tinha moedas que eram apenas 2% de prata. Valor nominal inalterado, poder de compra desaparecido. O governo tinha transferido riqueza dos poupadores para si mesmo incrementalmente ao longo de um século através de um mecanismo que a maioria dos cidadãos podia sentir, mas nunca nomear. O comércio urbano, dependente da rede comercial de todo o império, as grandes cidades mercantis de Roma exigiam estradas seguras, moeda confiável e cadeias de abastecimento em todo o império funcionavam. Quando os três falharam, as populações urbanas caíram drasticamente. As pessoas deixaram as cidades para o campo em busca de comida e proteção. Estas histórias sobre Henry Moss descreveu a rede comercial pré-crise de Roma como algo sem precedentes na história anterior, não repetido por séculos depois. Não sobreviveu à desvalorização da moeda que a mantinha unida. Cada promessa financeira denominada em denários, contratos governamentais, direitos de pensão, obrigações de dívida, quando o denário perdeu 98% do seu conteúdo de prata ao longo de 2 séculos, perdeu o seu valor real proporcionalmente. O governo continuou a honrar o valor nominal, mas o valor nominal significava quase nada. A experiência romana não pertence a Roma. O mecanismo é o mesmo que apareceu em todas as sociedades que separaram a sua moeda de uma âncora sólida e depois enfrentaram a pressão fiscal para a desvalorizar.
O padrão é consistente. Um governo enfrenta custos que não consegue cobrir através de impostos ou receitas genuínas. Aumentar os impostos diretamente é politicamente perigoso. O caminho mais fácil é expandir silenciosamente a oferta de moeda, seja reduzindo o conteúdo de prata ou por outros meios. A primeira expansão é, em grande parte, invisível, a segunda é menos. Quando as pessoas comuns sentem os efeitos, anos ou décadas da política já estão enraizados no sistema. O denário romano era a moeda de reserva do mundo antigo. Foi o dólar da sua era por 3 séculos. Manteve o seu valor com notável disciplina. Depois as pressões fiscais acumularam-se, a disciplina institucional falhou e a desvalorização começou. Começou com menos de 10%, terminou com 98% desaparecido. O processo levou 2 séculos, o colapso final levou uma geração. O historiador Kevin Butcher, escrevendo sobre a desvalorização da cunhagem romana, descreveu a fase final em termos que poderiam aplicar-se a quase qualquer colapso monetário. A moeda tinha sido, na sua tradução das fontes antigas, levada ao ponto do frenesi. No final, nem mesmo o Estado que tinha criado a política podia mais usá-la. O que substituiu o sistema monetário não foi uma reforma, foi uma reorganização da sociedade em torno das estruturas que tinham sobrevivido porque não dependiam da moeda. O registro forense romano aponta para 4 coisas que preservaram a riqueza através de uma desvalorização que durou 2 séculos e destruiu o sistema monetário do império mais poderoso da história humana. Primeiro, terra produtiva ou capacidade alimentar sob o seu controle pessoal direto, não exposição financeira a commodities agrícolas, mas sim capacidade produtiva real que funciona independentemente do que a moeda está a fazer. Os proprietários de terras que sobreviveram à crise do terceiro século e à estabilidade relativa afastaram-se da dependência de culturas comerciais antes que a rede colapsasse à sua volta. A adaptação funcionou melhor para aqueles que se moveram cedo. Segundo, ouro físico e prata de alta qualidade, mantidos fora do sistema institucional. Não são reivindicações em papel sobre metais preciosos, nem contas denominadas em metais preciosos, mas sim metal físico que você detém diretamente. Os cidadãos romanos que preservaram a riqueza real foram aqueles que guardaram moedas mais antigas e puras, enquanto gastavam as novas e desvalorizadas em transações diárias. Habilidades não podem ser desvalorizadas. O ouro não podia ser cunhado por decreto. Terceiro, habilidades práticas com valor local imediato. O médico, o moleiro, o pedreiro, o agricultor. E as pessoas que se saíram melhor foram aquelas cujo valor era expresso no que podiam fazer, não no que o saldo de suas contas dizia. O que quer que um governo faça com a moeda, a pessoa que pode consertar um telhado, tratar uma ferida ou cultivar alimentos, retém algo inatingível. Quarto, comunidade e relacionamentos locais construídos antes que fossem necessários. As regiões que mantiveram a maior estabilidade foram aquelas com a infraestrutura local pré-existente mais forte. Quando a rede de comércio de longa distância colapsou, o que a substituiu foi o que existia a nível local. As comunidades, com esses relacionamentos já estabelecidos, se saíram melhor do que aquelas inteiramente dependentes do sistema imperial. O que está notavelmente ausente desta lista é qualquer coisa que exija que o sistema monetário imperial permaneça funcional e confiável. O denário era a moeda de reserva de seu mundo, havia sido estável e confiável por 3 séculos, e então deixou de ser. As pessoas que se posicionaram para sobreviver sem ele o fizeram. As pessoas que presumiram que ele permaneceria. O que sempre havia sido foi descoberto ao longo de décadas de lenta erosão que não seria. Marcos o Ourives, vai encerrar isso. Ele está de volta à sua oficina. 2 décadas depois daquela manhã, no mercado, a crise se aprofundou. O imperador mudou 3 vezes este ano. As moedas que saem da Casa da Moeda Imperial mal são de prata, um núcleo de bronze, com uma superfície que brilha brevemente na luz e depois escurece. Sua oficina ainda funciona. Ele ainda tem clientes, mas agora é pago em grãos, parcialmente ou em moedas mais antigas de seu próprio estoque, que ele libera cuidadosamente. 1 ou 2 de cada vez, mantendo o resto debaixo do chão. Ele não entendia a teoria monetária. Ele não previu a crise do terceiro século. Ele simplesmente prestou atenção ao que suas mãos lhe diziam, manteve ativos que não dependiam das promessas do governo.
Construiu relacionamentos com os agricultores e comerciantes próximos e continuou trabalhando. O dinheiro do império colapsou a oficina do ourives? Não. A pergunta que aqui a história sempre faz não é se uma moeda será desvalorizada. A resposta para isso em todas as grandes civilizações que separaram o seu dinheiro de uma âncora sólida tem sido notavelmente consistente. A questão é apenas se você está posicionado antes que as moedas em seu bolso se tornem mais leves do que costumavam ser. Se esta análise forense lhe deu uma nova perspectiva, assine o Independent Financial Historian. Este canal examina o que realmente aconteceu, as evidências documentadas, os resultados reais, para que você possa ler a situação antes que ela o atinja. Deixe um martelo e uma bigorna nos comentários se você já está construindo o protocolo. Diga-me o que você quer que eu investigue a seguir. Eu leio cada um e lembro o que Marcos, o ourives, entendeu, sem precisar que ninguém explicasse. Dinheiro sólido não é um presente do governo, é uma disciplina. E a disciplina, na história dos impérios, é sempre a primeira coisa a desaparecer. Construa antes que precise.